Quantas vezes você já ouviu essa parábola? Muitas vezes, né? E muitas vezes também nós entendemos com os olhos humanos. Achamos que é o nosso filho que saiu de casa, é o filho que conheceu Jesus e saiu da igreja. A quem atribui? A quem Jesus estava querendo se referir a essa parábola? Jesus muitas vezes contou parábola e para exemplificar, para poder ajudar a entender os seus ensinos. Mas aqui Jesus está querendo dizer algo mais para você hoje, nessa manhã. Com certeza, essa mensagem, esse fibróide hoje, vai mexer com a sua vida. Você vai passar a ter olhos melhores, vai enxergar melhor essa palavra a partir de hoje. O intuito de Jesus vai muito mais além de contar somente essa parábola. Ele quer que todos nós venhamos a entender o seu plano, o seu propósito. No verso 11 e 12, um homem então tinha 2 filhos. Isso significa 2 grupos: judeus e os gentios. Então, filho mais novo, gentios. Filho mais velho, os judeus. A quem você, qual desses 2 grupos você pertence? No verso 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. O que você diria para esses filhos? O que você fala? Ao ver um filho, se coloca no lugar dele, no seu lugar do pai. O que você diria sobre esse filho quando ele pediu ao pai que desse para ele a parte que lhe cabe? O que você diria para ele? Você diria, sem juízo? Você diria para ele, filho infantil? Você diria para ele, você é muito insensato, filho? Você falaria que você é muito maldoso, matando o pai antes? A herança só se dá quando o pai morre. Você quer me matar agora? Você falar com ele egoísta? Você é muito egoísta, você quer para você. Você falaria com ele, talvez hoje, nos dias de hoje, você é muito materialista. No verso 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nos faz uma pergunta aqui: ele amava a sua família? Ele amava a sua família? Aparentemente não, né? Aquela família, ela parece muito uma igreja. A igreja é assim. É uma família na qual só o pai ama. Existe realidade, né? Mas não vão ser hipócritas, né? Verdade? Pensa bem. Quem ama a igreja? Ainda bem que o pai nos ama. Ainda bem que o pai ama a igreja. No verso 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para a terra, então, distante. Esse distante aqui foi para a região distante. O que isso significa? O que esse distante aqui vai nos falar? Né? Que ele queria viver irresponsavelmente, que ele queria dar um jeito de... Porque lá na casa do pai seria impossível. Vai se colocando você como esse filho. Vai pensando nisso.
Por que você foi para distante? Porque no caso da sua casa, você não pode fazer isso. Se eu for para distante, lá eu posso fazer todas as coisas que eu quero fazer, que não agrada ao Pai. O estilo de vida desejado por esse jovem era vergonhoso para o seu pai. Então, por isso, ele foi para bem longe do seu pai. Ele inverte. Ao invés de afastar-se dos seus desejos, das coisas que ele queria, o que ele faz? Ele afasta-se do pai. Não é assim, muitas vezes? Não é mesmo? Não é assim que acontece? Ao invés de enfrentar nossos problemas que nós temos dentro da nossa casa, o que nós fazemos? Fugimos dos problemas, é verdade? O que esse filho fez? Foi para bem longe. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Pode indicar que aquele filho, ele não tinha planejamento. Ele não planejou. Ele era muito infantil. Ele queria viver apenas o hoje. Queria ser feliz de todo jeito, a todo custo. Não é verdade? Verso 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ele foi empregar-se como um fazendeiro da região. O que isso significa? Resistência. Por quê? Na casa do pai, o que ele era tratado? O que ele era lá? Filho. Ele preferiu ser o quê? Ele saiu da casa do pai, que era chamado de filho, e foi ser chamado de quê? Cuidador de porcos. Longe de casa, ele é subordinado. Tem mais deveres do que direito. Interessante, né? Talvez, pela primeira vez, cuidar de porcos evidencia uma necessidade espiritual. Quem sabe, né? Cuidando de porcos eu não vou cair em si. Um judeu cuidando de porcos, já pensou? O judeu, porco que era um porco para ele imundo. É o fim da picada, era o fim do mundo, um judeu cuidando de porcos. Então começou a passar necessidade. Ele começou a passar necessidade, talvez tenha sido a primeira vez que aquele filho tivesse passado necessidade. Ele nunca passou necessidade na casa do pai. Agora ele estava passando necessidade. Aqui começou então as diferenças entre a casa do pai e os lugares distantes, que muitas vezes nós queremos ir, não é verdade? Mas enquanto você não vai para longe, lugar distante, mas hoje aqui você está tendo a oportunidade de meditar na palavra que Jesus deixou para que você não faça isso, nem pense em fazer isso. Porque aqui, longe da casa do Pai, ele viu que há necessidades. Nós podemos ver que há necessidades físicas e há necessidades espirituais. Aquele homem estava um vazio de Deus. Ele estava oco. No verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. E o que se mostrou? Humilhação. Ele foi humilhado. Ele nunca tinha sido humilhado, mas ali ele sofreu humilhação. As consequências veio em círculos, né? E primeiro, qual que é a necessidade espiritual? Ele viu que algo estava faltando dentro dele. E a segunda, ele sentiu fome. Ele começou a sentir então vontade física de encher o estômago. Então ele passou a ter o que? Desespero da fome, passou a ter fome. E nós sabemos que na casa do Pai tinha tudo isso. E nós vamos saber também que não é a fome longe de casa, né? Longe da casa do Pai, não será a comida, não será a bebida que irá preencher o vazio da ausência do Pai, da ausência de Deus, não é verdade? Não é lá que ele vai, essas coisas vão encher
aquele homem. É na casa do Pai é que há todas essas coisas. É sustentado fisicamente e espiritualmente. É só na casa do Pai. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão, fartura? Eu aqui morro de fome. Então, veja bem, ele caindo em si. Ele caiu em si. Ele fez uma reflexão, uma auto-reflexão. Ele não estava possesso aqui. Ele não estava com demônio no corpo. Ele estava cheio de si. Isso é egoísmo. Ele estava cheio de si. Não é influência de nenhum maligno, de um espírito maligno. Cair em si é graça. Quando a pessoa cai em si, é a graça que bate. É assim que existe a graça. É uma reflexão que foi, assim, mesmo pelo local que Deus manifestou a graça, né? A necessidade abundou a graça, né? Na vida daquele homem que estava com fome. Mas ele volta por motivos errados. Ele volta, por que ele volta? Volta por causa da fome, né? Ele não voltou porque estava saudade do irmão. Ele não voltou porque estava saudade do pai. Ele voltou porque estava com fome. Ele não voltou para casa por causa da saudade. Ele não voltou para casa que sentiu falta do irmão. Nem ele também voltou porque estava com fome. Ele pensou em si mesmo. Outro motivo errado. Ele voltou porque pensou em si. O egoísmo bateu nele. Ele saiu de casa pelos motivos errados. Por que ele saiu de casa? Motivo errado. Por que ele voltou para casa? Motivo errado. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Pai. Na casa do Pai tem conforto. Na casa do Pai tem sustento. Na casa do Pai tem felicidade. Na casa do Pai tem liberdade. Na casa do Pai tem amor. Na casa do Pai tem esperança. Na casa do Pai tem família, tem respeito, tem segurança, proteção, acolhimento. E o que ele preferiu? Sair. Por que ele saiu? Porque não conhecia o Pai. Quantos saem de casa porque não conhecem o Pai? Ele volta pela fome, ou seja, ele estava pensando nele. E isso é egoísmo. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, olha que interessante. Ele pensava que o relacionamento dele com o pai dependia do que ele fazia. Olha só que interessante. Falou assim: agora eu vou voltar para lá, vou mudar. E aí meu pai vai mudar também, vai achar interessante, né? Não é assim? Nosso relacionamento está de pé, não pelo que fizemos, ou que fazemos, ou faremos. É porque Cristo é, porque Cristo fez. Independente do que você faz, não vai mudar a graça de Deus. Como é que você vai chegar e falar assim: vou chegar lá, vou ajoelhar? Não é ajoelhar. Não é ficar com as mãos levantadas, não é plantar bananeira, não vai ser isso que vai mudar a graça de nada, vai mudar a bênção de Deus. Independente de qualquer coisa, qualquer situação, a graça sempre vai valer para nós. Não vai ser a nossa forma, a nossa reverência que vai mudar a graça de Deus. Ele veio. Esse filho ele veio com uma mentalidade carnal, achando que o pai mudaria a sua conduta baseada em sua atitude. Não é assim. Deus não muda. Deus é imutável. Deus não muda. Deus vai ser aquele mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje. Não vai ser o que você vai fazer hoje, independente de qualquer um que for fazer o que quiser. Você vê que o que a palavra de Deus já nos ensina sobre, mesmo que você dê a sua vida, né? A
Porque Jesus já veio e já deu a vida de Deus. Mas se não for por amor, nada será. Então, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo 2,13. No verso 20, o texto diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A graça, então, o que aconteceu com a graça? Que a graça alcançou aquele que estava perto e aquele que estava longe. A graça alcança tanto os que estão com você aqui, dentro da sua casa, como uma graça de Deus agora. Ela também alcança aquele que está longe também. Não existe essa distância para que a graça de Deus possa alcançar. Não existe. Aqui a culpa desse jovem. Ele fala, porque ele fala, trata como dos seus empregados. Ele falou assim, se culpando, né? Trata como dos seus empregados. Ele pensava que o pai, Deus, né? Não, ele pensava que o pai ia agir como ele estava agindo, né? Ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo rebelde, que voltou, ele foi rebelde e assim voltou. E assim ele estava querendo que Deus também, agora por ele ter voltado, Deus pudesse aceitar dessa forma que ele queria. Deus lhe conquista o seu inimigo conquistando o seu coração. Deus conquista o coração. Não é porque ele fez o que ele vai fazer. No verso 20, ele está dizendo, verso 20 de novo, e levantando-se foi para seu pai, né? Vinha ele longe quando seu pai o avistou. Ele estava indo por causa de quê? Estava fome, estava cheio de planos, de culpa, achando que o pai ia mudar por causa dessa atitude. E o que aconteceu com o pai? O pai correu. O pai correu para o seu filho. Ou seja, o filho não perdeu o seu lugar de filho naquela casa. Ele queria ser como um dos seus empregados. Mas no coração do pai, sempre vai ser filho. A atitude impensada do filho não muda o caráter daquele pai. O que o pai viu? Ele viu de longe. O pai viu ele de longe. Ou seja, Deus está alerta. Nosso pai está alerta. Aguardando quem? Sempre o nosso retorno. Deus não desiste. Deus não desanima de nós. Deus não desiste. Deus tem compaixão. O pai aprova a partida daquele jovem. O pai não permite a partida do jovem, mas ele permite sentir a dor da partida, esperando a volta daquele jovem. Isso mostra o que é compaixão. Ele abraçou. Então ele aceitou, na verdade, mas o pai nunca tinha rejeitado. Quando o pai abraçou ele, mostrou para ele que ele nunca tinha rejeitado. No coração daquele jovem, o pai tinha rejeitado. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Há um lugar para o filho que retorna em lugar que só ele ocupa. O filho tem um lugar que só ele ocupa na casa do pai. O pai correu, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Romanos 5:20. Verso 22.
O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa melhor roupa, veste, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam uma roupa qualquer. Foi assim que ele falou? Traz uma roupa. Traga a melhor roupa. Para Deus não vai haver diferença. Para Deus não há acepção, não há inferioridade para Deus. Deus não oferece hoje o melhor. Deus nos oferece hoje o melhor que Ele pode dar. Ele deu Jesus para nós. Deu o melhor. Então hoje Ele está mostrando para nós através da parábola aqui que Ele quer dar o melhor, a melhor roupa, que é Cristo em nós. Aqui está falando que não traga qualquer coisa, não. Traga a melhor roupa. Quem que é a melhor roupa? Jesus. Revestivos de Jesus, até um pouco. Ele não receberá aquilo que merece. Ele merece ser escravo, né? Não é assim que nós pensamos? Quando o seu filho faz isso, se o seu filho fizesse isso com você, qual seria a sua atitude? Deixa ele quando ele voltar, vai ter uma cartilha para ele. Eu vou tratar ele como escravo. Ele vai ter que suar. Mas a graça é isso. A graça de Deus não é assim que Ele faz, que Deus fez conosco. Um dia nós fizemos isso. Um dia nós estávamos na presença do Pai, mas nós amamos o pecado e fomos para longe de Deus. E quando nós voltamos, como é que Ele te recebeu? Foi assim? Ele deu uma cartilha para você? Ele te tratou como escravo? O que Deus falou com ele? Coloca nele a melhor roupa. Coloca nele o quê? Um anel. Quem que coloca anel? Quem que representa o anel? Relacionamento. O pai falou assim: eu quero relacionamento com o filho, eu quero relacionar com você. Pôs um anel dele. Escravo não usa anel. Mas filho usa anel. Põe o calçado nos seus pés. Porque o escravo anda descalço, o chinelo, olha. Pai generoso, vai te dar a melhor roupa, vai te dar um anel, o pai te coloca sandália nos seus pés, a melhor sandália, é a melhor, a generosidade do nosso pai. Não teve sermão. Seu filho volta, paga um sermão para ele na frente de todo mundo, põe ele lá embaixo. Lá na frente está escrito: seu safado, seu sem vergonha, você devia ter voltado, não. O pai não faz isso, não. O pai não faz sermão. Ele nessa lista, ele não envergonha os filhos na volta. Quem ama, não humilha. Há espaço para mais humilhação, que é essa que aconteceu. A casa do nosso Pai será a nossa casa. Amém? Volte hoje. Volte hoje para casa. É hoje você tem que voltar. Aquele filho ali, ele nos representa, cada um de nós. Nós somos pecadores, somos egoístas, somos carnais, somos insensíveis, irreverentes. Nós não valorizamos o que temos, não é bem? É verdade? Então nós precisamos voltar para casa. O nosso Pai, Ele vai nos amar. É assim que nós precisamos ser amados. Deus quer nos amar. Deus quer nos trazer o melhor para nós. Que Deus te abençoe. Para que você nunca pense em sair da sua casa.